Olá, muito boa noite. Você que está acompanhando aqui a nossa transmissão do SGC em multiplataformas. Estamos pela TV Cultura, pela Rede TV em todo o estado, pelas rádios Alvorada FM e SGC FM, alcançando aí cerca de 39 municípios apenas pelas rádios, né? E claro, também no nosso portal SGC, muita gente nos acompanhando neste momento. Nós estamos dando seguimento aqui a essa rodada de entrevista com os pré-candidatos ao governo do estado de Rondônia. E o entrevistado da noite de hoje é o querido Pedro Habib, né? Um jovem ainda, 35 anos, mas com bastante garra, vontade, e está aí pelo MDB, antigo PMDB, colocando seu nome à disposição e pleiteando, né, buscar essa vaga para concorrer aí ao governo do estado de Rondônia. Pedro, você é da área do direito, não é isso? Isso mesmo. Primeiro, muito obrigado aqui ao Grupo SGC pela oportunidade dos pré-candidatos virem aqui exercer a democracia. Eu sou formado na área do direito, tenho pós-graduação, mestrado em Direito Socioambiental e Econômico, doutorado em Direito Constitucional, mas eu tenho, Fernando, uma formação na área de medicina veterinária, o que me aproxima muito da vocação que o nosso estado de Rondônia tem com o campo, seja com o grande, com o médio, com o pequeno. A gente tem uma relação muito boa de entender o funcionamento, entender as carências e também buscar soluções. Estamos aqui à disposição. Como é que você se define na vida, na profissão? Como é que o Pedro, olhando para si, se define? Muito bem, veja como isso é complexo. É sempre ruim a gente falar de nós mesmos, né, Fernando? Mas eu convido a todos para que busquem conhecer mais a trajetória de vida, a trajetória profissional dos pré-candidatos para quaisquer dos cargos que estão sendo aí colocados agora para a eleição que se avizinha. O Pedro vem para Rondônia num projeto de família missionária da Igreja Católica, inclusive estamos aqui em Ji-Paraná, no coração de Rondônia, e foi o Ji-Paraná que nos recebe aqui quando a nossa família vem, e com Dom Antônio Possamay, que na época era o bispo aqui da nossa diocese de Ji-Paraná. E a gente inicia um projeto aqui, que é a primeira sementinha na Amazônia, Fernando, do ensino superior católico. Depois a gente tem em Rio Branco, em Manaus, em Belém, que isso também vem acontecer, mas se inicia em Porto Velho com a Católica, com a Universidade Católica de Rondônia. E o Pedro passou a fez a escolha de ser rondoniense. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, até mantenho o chimarrão, mantenho um pouquinho do sotaque e, lamentavelmente, Fernando, mantenho o meu time de futebol que vem me dando mais vergonha do que alegria, que é o Inter, mas eu sou rondoniense, me considero rondoniense, eu amo o estado de Rondônia e a minha caminhada, e é o que me define, é a minha história que me define, não é o que eu lhes digo, ela é uma caminhada de entrega pra gente ver Rondônia um estado autônomo. A Amazônia, a região noroeste da Amazônia, um lugar com autonomia, para que a gente consiga que os jovens, as pessoas de Rondônia, consigam ter oportunidades aqui. Que não precisem, Fernando, sair de Rondônia para buscar formação, que não precisem sair de Rondônia para colocar suas ideias, e que são muitas ideias brilhantes, para transformar isso em negócios aqui de alto impacto. Esse é o meu sonho, é isso que eu venho fazendo desde que chegamos em 2004 enquanto família, e é isso que hoje me traz a satisfação de sentar nessa cadeira, que é a cadeira, eu tenho certeza, pelo menos tentativa como pré-candidato, na cadeira mais importante do estado de Rondônia, que é a cadeira de governador. Veja, não é o legislador, não é o promotor, não é o desembargador, é o governador, aquele que vai conseguir, por meio de políticas públicas, Fernando, fazer entregas reais na ponta para a população. Então as pessoas têm que escolher bem, tem que ver se a caminhada, se a história, se a trajetória habilita de fato essa pessoa a ocupar o cargo mais importante do estado de Rondônia. Muito bom. Feita a apresentação, vamos aqui esclarecer como é que vai funcionar essa entrevista. Já orientei o Pedro anteriormente, mas você que nos acompanha, funciona da seguinte forma. Nós estamos aqui com 12 temas inerentes à administração pública, claro, com foco no governo do estado de Rondônia. Então são temas que vão desde a saúde, segurança pública, etc. E esses 12 temas estão aqui, ó, dentro dessa caixinha que a gente conseguiu aqui, para que o Pedro, a cada momento, né, da entrevista, possa sacar uma das alternativas e a gente vai perguntar, o Pedro vai dissertar sobre essa temática, envolvendo aí os mais diversos
segmentos da administração pública para o estado de Rondônia. Vamos começar então, Pedro? Você pode, por gentileza, tirar um dos papéis aí, se quiser mexer, sacudir, fica à vontade. Vamos fazer aqui um balançar, todo mundo tá vendo aqui que eu não tô com nenhum privilégio de escolher tema. Vamos pegar aqui o primeiro papelzinho. E começamos num assunto super importante, que é o tópico 8. Tópico 8. Eu leio ou é o senhor que faz a leitura, né? Meio ambiente e sustentabilidade. Esse é um tema importante, porque estamos, afinal de contas, na Amazônia. É um tema que gera polêmica, porque envolve muita percepção, politização e até ideologização da questão. Como é que você olha para o meio ambiente em Rondônia e a questão da sustentabilidade? É possível conjugar as duas coisas, dado que a força do que temos na economia vem do agronegócio e também da agricultura familiar? Perfeito, Fernando. Que bom começar com esse tema, porque a gente consegue ter a oportunidade de enfrentar algo que para Rondônia é fundamental. Rondônia é um estado que tem na sua balança comercial, tem no seu PIB um impacto significativo do campo. E eu gosto de falar sempre, Fernando, e chamar do campo, não do agro, não do pequeno, não do médio, mas do campo. O campo, ele compõe uma diversidade muito grande. E para nós, o campo é muito importante. Seja o grande, que é responsável por manter a nossa balança comercial. Hoje 43% da nossa exportação é proveniente da lavoura, da soja, mas somos um estado que tem uma agropecuária pujante, dentre as maiores do nosso país, que compõe a nossa exportação de maneira significativa. E depois nós temos aquele grupo que são os médios e pequenos agricultores, que são, afinal de contas, Fernando, aqueles que colocam a comida dentro da nossa casa no dia a dia. São aqueles que nos mantêm, nutricionalmente falando, e estão no dia a dia sofrendo com a falta de assistência técnica. Veja, a gente precisa considerar que não existe nada de maneira fragmentada, nem o meio ambiente, como assim a gente denomina, nem as pessoas que estão lá. Veja que eu preciso ter, Fernando, equilíbrio. É isso que a gente tem que buscar e ele existe. Quando eu faço o meu mestrado, por pura coincidência, é em direito socioambiental e econômico. E a gente busca alicerces para conseguir chegar nesse equilíbrio. Se temos, obviamente, normas ambientais e precisam ser respeitadas, nós precisamos entender de que maneira que a gente potencializa as nossas potencialidades e o nosso setor produtivo do campo. Eu não posso fazer com que o meio ambiente, e veja, quando eu falo em meio, eu não preciso nem falar de ambiente, porque o meio é tudo. São as pessoas, é a natureza, é a fauna, enfim, é tudo. São aqueles que estão produzindo no campo, tudo isso compõe o meio. Então, se eu tenho regras e preciso respeitar, e hoje o próprio mercado externo nos impõe, isso não é uma imposição da legislação brasileira, Fernando, apenas. Isso é uma imposição dos comércios. E aí a gente poderia entrar numa outra discussão com as pessoas, com os rondonienses, sobre como eles lá fora fizeram com o meio e o que eles nos impõem hoje. Porque sempre, Fernando, e assim foi o desenvolvimento de todos os grandes países mais desenvolvidos do mundo, eles fazem uma coisa e nos impõem outra. É como que se eles nos dissessem, sigam esse caminho que vai levar vocês ao desenvolvimento, mas não é o caminho que eu segui. Bom, isso é discussão para outro momento, não para agora. O fato é que as pessoas do campo em Rondônia, aqueles que produzem com seriedade, aqueles que são fundamentais para a nossa balança comercial, eles já entenderam como que deve ser o equilíbrio com o meio. Eles entendem que a gente já está com espaço hoje agricultável para a pecuária e que o que a gente precisa procurar, Fernando, é potencializar, é tornar mais eficiente o espaço que nós temos. É entender que uma Guajará-Mirim, por exemplo, tem as suas limitações de espaço pelas reservas que lá existem, mas que eu tenho também uma riqueza da bioeconomia e que enquanto estado eu preciso saber como potencializar. Veja, estava agora percorrendo o estado de Rondônia, fui a Guajará-Mirim e tinha relato de pessoas que extraem uma riqueza que nós temos, que é a castanha, Fernando, e isso está indo ser processado lá na Bolívia.
Veja, o valor agregado está indo para outro país e não fica conosco. Está saindo a castanha in natura para a Bolívia. Veja, a gente tem hoje, e aqui eu vou acabar entrando em outros assuntos provavelmente, mas que tem a ver com o meio ambiente, porque a gente está falando do campo, está falando de setor econômico, de economia, de orçamento. Mas veja, eu tinha na pecuária tradicional, Fernando, em 50 hectares, na pecuária tradicional nós colocávamos 40 unidades de animal ali dentro daquele espaço. Hoje, e eu não estou dizendo com grandes tecnologia, porque por óbvio para avançarmos mais vai precisar de ciência e tecnologia no campo. Mas qualquer produtor rural, qualquer pecuarista de tamanho pequeno, de uma propriedade de 50, 100 hectares, ele consegue fazer uma transição e tornar aquela terra muito mais eficiente com coisas simples. E eu vou dar um exemplo aqui. Com um piqueteamento, Fernando, eu vou piquetear a minha terra, eu tenho 50 hectares, eu vou fazer 16 piquetes lá. E eu vou colocar, ao invés de 40 unidades de animal que eu sempre coloquei na pecuária tradicional, eu consigo chegar a 4, 5 vezes essa quantidade de animais. Como? Com o piquete eu faço a rotatividade de pastagens. Com a rotatividade de pastagens e com o conhecimento, eu vou colocar os animais, o gado, no tamanho certo da minha pastagem e vou retirar eles no tamanho certo. Eu vou, no mesmo tamanho de propriedade, produzir 4 vezes mais e não vou degradar a minha pastagem. Veja, eu tô dando um exemplo muito simples da pecuária, mas isso, Fernando, se aplica a qualquer dos segmentos rurais. No mesmo espaço de terra outrora, a lavoura produzia X. Hoje, com a tecnologia colocada no campo, a gente produz 3, 4, 5, 6, até 10 vezes mais no mesmo espaço. Então, o que falta hoje, de fato, para a gente conseguir levar para as pessoas do campo aquilo que elas esperam, que é mais ganho, que é menos custo e mais retorno, Fernando, é conhecimento. E, infelizmente, é o conhecimento que precisa ser levado por meio de política pública do Estado, por meio de assistência técnica rural para o pequeno e para o médio. Isso depende sim de um gestor público, de alguém que assuma o poder executivo, que tenha na secretaria correspondente alguém que entenda do campo, não alguém que tá lá por questões de agrupamento político, porque daí, Fernando, a gente não fica nessas discussões de rotulagem, tu é a favor ou contra o meio ambiente. Todos são a favor do meio ambiente. Todos. Mas todos são a favor das pessoas que estão no campo e que precisam produzir e que precisam ter uma vida digna. Veja, não tem como a gente trabalhar com dicotomia. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. E é dessa maneira que eu entendo que o meio ambiente precisa ser integrado com o nosso meio produtivo rural. E nessa parte que trata do meio ambiente também, da sustentabilidade, estamos falando do desenvolvimento, não é? E isso passa por decisões que o empresário toma lá no sítio hoje, porque hoje não chama o fazendeiro, é empresário, né? Que é uma empresa, você movimenta a economia ali. E também por parte do Estado. Só que quando esse empresário hoje em Rondônia olha para o Estado, e aí eu não estou ideologizando a coisa, estou pegando o que é consenso. Há um temor em relação a como o Estado, imediatamente Rondônia ou a Federação, vai continuar lidando com a questão de reservas, criação de reservas, enfim, como é que você olha para essa questão e coloca dentro de levar o esclarecimento, dissipar esse medo? Veja que tu traz uma terminologia muito importante, tu traz a responsabilidade desse produtor rural e chama ele de empresário. E em qualquer que seja o segmento empresarial ou do sistema econômico, a gente precisa, Fernando, de uma premissa, que é a segurança jurídica e a estabilidade. É impossível que a gente viva com instabilidade e sem segurança jurídica. Logo, a gente ficar tendo mudanças em questões que estão postas serão sempre um problema gigante para o produtor, para a economia e para o
nosso estado de Rondônia. Então, a perspectiva do Pedro é que em absolutamente todos os segmentos, também no campo, a gente precisa de previsibilidade, a gente precisa de segurança jurídica. E o que se faz mudando regra do jogo, criando decreto e descriando decreto, isso gera uma confusão. Não é à toa que o Brasil, em momentos de estabilidade democrática, começa a atrair investimentos externos para o país e em momentos de instabilidade começa a todo mundo evadir. Isso é uma questão básica. Ninguém tá num relacionamento matrimonial que briga todo dia. Ninguém aguenta a instabilidade. Da mesma forma, a gente, enquanto poder executivo, se assim for o desejo do eleitor rondoniense, o que nós traremos para o campo é estabilidade e segurança jurídica. Muito bom. Isso vai se consolidar através do comportamento do governo ao longo do tempo, ou vai haver esse diálogo cara a cara com o produtor? Tem que ter diálogo com tudo, com todos os segmentos. Eu costumo dizer, não é possível, Fernando, não só com o produtor, com os diversos setores econômicos, mas a gente sequer tem diálogo hoje na política entre os políticos. Veja, a gente não tem diálogo do executivo adequado com os parlamentares federais, com os nossos senadores da República. Como que a gente quer fazer de Rondônia um lugar melhor? Como que a gente quer, enquanto executivo, representar o interesse do povo de Rondônia se a gente não dialoga com quem está ditando as normas no Congresso Nacional e que representa o nosso estado? E não interessa daí, Fernando, qual é o partido político. Quem foi eleito por Rondônia tem a obrigação de pensar nos interesses do povo de Rondônia. Ainda que o Fernando pense ideologicamente e no espectro político ele seja mais para um lado ou para o outro, isso é porque ele entende que vai conseguir entregar mais para a população a partir da visão desse espectro político. Mas não são adversários, não são inimigos, todos têm que buscar o bem comum. Então veja, seja com o setor produtivo, com o meio rural, na postura, aquela postura que vai ser a que de fato permite que instituições investiguem corrupção. Não é o Pedro vir aqui também e dizer que é contra a corrupção, Fernando. É a estabilidade entre as instituições e o diálogo que vai trazer a segurança jurídica, a previsibilidade e, por óbvio, o combate à corrupção também. Muito bom. Vamos para mais um tema? Você acha que claro, não. desejar explorar mais esse tema? Não, vamos para outro. Vamos, senão não dá tempo. Tem muita coisa boa por aqui. A gente talvez nem consiga explorar todos, mas o máximo possível a gente vai tentando. Deixa eu ver aqui. Agronegócio e agricultura familiar. Cerca de 80% do nosso PIB é direta ou indiretamente influenciado pelo agronegócio e pela agricultura familiar, né? O que precisamos mais? A gente tem Rondônia Rural Show, que fortalece o agro e a agricultura familiar. A gente tem alguns programas aí que ajudam. Falta alguma questão em termos de insegurança jurídica, não só com a questão que envolve decisões governamentais, mas também uma situação de falta de documentação da terra e tudo mais. Mas existe algo mais que pode ser feito para o agronegócio, para a agricultura, ou a gente vai se manter só nisso agora que está? Veja, eu vou dar alguns exemplos aqui também de visitas que eu tenho feito. Mas a gente precisa, enquanto Estado, Fernando, entender que o modelo que a gente tem econômico precisa mudar, que a matriz econômica que a gente tem no estado de Rondônia precisa mudar. Isso não quer dizer que a gente tem que tapar os olhos para a nossa vocação. Não, pelo contrário. A gente precisa entendê-la para que a gente, por meio dela, potencialize as receitas e o PIB do nosso estado. Como? Bem, hoje eu falei aqui, citei de exemplo já quando tratamos do meio ambiente, mas a gente sai da pecuária e entra de maneira muito mais forte na lavoura, por exemplo. Temos um rebanho ainda muito grande, mas entramos de maneira muito forte, agora não é só no Cone Sul, expandiu para o resto do estado a lavoura, e a soja é uma das principais, temos várias outras culturas como o milho, mas a soja é uma das principais. E a soja, Fernando, ela representa 43% da exportação de Rondônia. Mas não é possível que Rondônia siga sendo, Fernando, uma região de exploração. E quando eu falo em exploração é o seguinte, desde o ciclo da borracha, as pessoas vêm aqui, por óbvio que algo de infraestrutura será feito,
para viabilizar a extração daquela cultura. Mas até hoje, lá dos ciclos da borracha, passando pelo ciclo do ouro, da cassiterita, chegando hoje no agronegócio, agora na soja. Veja, Fernando, que a gente segue levando as coisas daqui in natura, mandando o que a gente produz barato e depois comprando as coisas caras. Isso é um ponto nevrálgico. A gente está refém do primarismo econômico, né? Somos primário exportadores. A gente é majoritariamente primário exportador em Rondônia. O Brasil como um todo, a América Latina como um todo é primário exportadora. Mas a gente precisa de gestores que entendam que é chegada a hora de mudar essa matriz. Veja, a gente hoje... Eu costumo dizer, Fernando, e a gente tá num bate-papo, num podcast, mas tu sabe que a gente, quando tá professor, principalmente, pega um microfone e não para de falar. Mas, Fernando, invertendo a lógica aqui, eu sendo presunçoso de te entrevistar, eu te pergunto, tu gosta ou não gosta de um churrasco? Rapaz, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Eu adoro um churrasco, e o Lenzi que tá aqui conosco também. E eu vou lhe dizer, se tem um dos cortes que eu mais gosto é a costelinha de porco, suíno na brasa. Pô, suculenta uma costelinha de porco, não tem quem resista. E eu vou te dizer uma coisa, Fernando, 80% do porco que todos nós rondonienses consumimos aqui vem de outros estados da federação. Veja, a gente produz soja e fica refém do valor do mercado externo para vender a nossa soja, sendo que a gente poderia transformar a soja em proteína aqui dentro do estado de Rondônia. A gente vai gerar emprego, renda, que é tão necessário para essa juventude fervilhando que vem para querer entrar no mercado de trabalho. Mas quando eu gero emprego, renda, e o que eu tô produzindo eu vendo já com valor agregado para fora também, eu gero tributação para Rondônia. Eu não posso, enquanto Estado, Fernando, instituir mais tributo, imposto. Quem aguenta a carga tributária do país? Ninguém. Então eu não posso asfixiar quem produz. Eu tenho que proporcionar que a gente produza mais e que a gente potencialize o que a gente faz aqui em Rondônia. Eu dei o exemplo da soja, mas eu tenho percorrido as bacias leiteiras, Fernando, do estado. Fui lá em Nova Mamoré, estive em Jaru, fui em Vale do Anari. E por onde eu passo, Fernando? Dos que produzem mais... com mais mecanização, com mais tecnologia, aos que produzem em menor quantidade, de maneira mais arcaica o leite, todos trazem o mesmo relato. Nós temos hoje uma omissão do Estado. Existe uma família que eu visitei em Nova Mamoré, que são da região de Guajará e Nova Mamoré, e eles trouxeram na década de 80 lá de São Paulo, Fernando. Eles trouxeram as primeiras matrizes leiteiras lá de São Paulo. Desde a década de 80, eles produzem leite em Nova Mamoré. Na linha 27, ali no Sidney Girão. Eles pegam ali direto aquelas linhas que estão tudo entrando e saindo inverno e judiando do produtor rural. E eles me disseram assim, olha Pedro, a gente produziu leite da década de 80 até poucos anos atrás. Nós tínhamos uma assistência rural por meio do estado de Rondônia, mas isso acabou. Quando a gente entendeu que nós precisávamos potencializar a nossa produção de leite, e como que eu potencializo a produção de leite hoje? Genética e nutrição. Eu preciso de transferência de embriões, eu preciso de melhoramento genético do meu gado leiteiro para que ele produza mais. Se a gente for lá para o Paraná, que é um berço leiteiro, Rio Grande do Sul, uma matriz leiteira que não produza 15 leites, ela é descartada. Agora, a gente tem matrizes produzindo 5, 6 litros de leite em Rondônia. Eu tô falando de uma mesma matriz que tem potencial com melhoramento genético e nutrição adequada de produzir 25 litros de leite dia. Eu tenho ela produzindo 5, 6 litros de leite. Quando o produtor rural, o bovinocultor de leite, Fernando, quis fazer um melhoramento genético, se especializar até na transferência de embriões, inseminação, o Estado inicia uma assistência rural, um incentivo, por exemplo, com a botija, para eles colocarem o sêmen, mas interrompe. E aí ele me dizia, Pedro, eu tinha que daí mandar por táxi lá para Porto Velho. E como ia no táxi, não poderia levar pessoas junto. E aí se tornou inviável. E o que aconteceu? Parou de produzir. Desde a década de 80, o bovinocultor de leite lá em Nova Mamoré produzia leite e parou
de produzir. Veja, nós tínhamos de 3 a 4 milhões de litros de leite dia em Rondônia. Caiu para 1,5 milhão de litros dia. E além de tudo, a gente não tem também aqui, eu tenho um leite sendo produzido. Eu preciso ter qualidade de leite, eu preciso de conhecimento, eu preciso de suporte e assistência técnica. Mas ainda assim eu não tenho aqui a transição de transformar esse leite como deveria, tenho casos pontuais, em derivados. Ou seja, agregar valor ao leite que está sendo produzido. O iogurte que a gente compra, a gente está trazendo do Sul. Está trazendo do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, mas não tem daqui. E isso depende, Fernando, de uma perspectiva de Estado, de uma ideia de Estado, de onde a gente quer chegar enquanto Estado de Rondônia. Porque se a gente mantiver o modelo econômico que está posto, vamos ter casos de muito sucesso, mas que ocorreram apesar do governo. Agora, se a gente quer uma Rondônia que cresça de verdade e isso se reverta em política social, a gente precisa de uma gestão no executivo que faça essa transição real de matriz. E para isso, Fernando, precisa de pessoas qualificadas. Não pessoas que vêm fazer showman na frente de um microfone ou em um debate com pautas morais. Não, é falar com seriedade. E é para isso que eu estou disposto aqui e fico agradecido com a oportunidade, Fernando. Se você me permite, Pedro, eu queria explorar um pouco mais nesse tema. Eu vi que você entende bastante. Quando você é eleito governador, você passa a ser o líder do Estado, o líder mor do Estado, né? E você acaba dando os direcionamentos, enfim. Por exemplo, a gente vê já há algumas décadas, né, o produtor de leite sofrer com a questão da oscilação do preço. Hoje, por vezes, o preço menor do que aquilo que ele gasta para produzir. Inclusive, tem até uma CPI que está em andamento aí na Assembleia Legislativa. E a gente tem exemplos no próprio estado de Rondônia que talvez com uma visão governamental a gente poderia pegar isso e, através de uma assistência, levar esse conhecimento para que outros produtores também adotassem esse modelo. Eu estou falando do cooperativismo. Tem um exemplo em Nova União, de uma cooperativa que eu me lembro que eles passaram por uma situação de crise dessa do leite, começaram a jogar o leite fora e alguém lá na comunidade mais esclarecido falou, não gente, não vamos jogar o leite fora não, vamos criar uma cooperativa, a gente começa a fazer os derivados e estão lá, criaram um negócio super sustentável, estão ganhando dinheiro, enquanto a maioria dos produtores de leite em Rondônia sofre. Como é que o Estado poderia ajudar nesse sentido, sendo a liderança? Veja, isso serve para qualquer política pública. Aqui a gente está falando do campo e da bovinocultura do leite. Mas o Estado, e volta e meia eu ouço pré-candidatos, não de Rondônia necessariamente, mas pré-candidatos que se propõem a assumir o executivo, e aí eles dizem assim, não, isso aí não é uma questão inerente ao executivo estadual, isso aí cabe ao município. Gente, o município não tem capacidade, nem recursos, nem capacidade. O governo do estado, ele tem a obrigação, mesmo que não seja uma atribuição direta do executivo estadual, Fernando, o executivo estadual tem a obrigação de ser o elo entre os demais municípios do estado. Exemplo, temos N exemplos no noroeste catarinense, em Minas Gerais, de consórcios municipais na área da saúde, que não tem capacidade sozinhos de ter especialidades, mas num consórcio articulado pelo governo do estado, eles conseguem ter especialidades lá na ponta, diferente do que a gente tem hoje aqui, que Porto Velho é o hub e fazem, eu tô até com um correio popular, que a política de saúde, vamos chegar nela, é agora comprar ônibus e van para mandar para a capital, o que é um contrassenso, o que é um absurdo. Mas veja, falando da questão do leite, tu trouxe um exemplo pontual bem sucedido, que é o que eu estava dizendo. Vamos ter vários exemplos pontuais, mas isso não alavanca o Estado, porque ele depende de uma política de Estado. Não de um caso isolado, porque essa associação, essa cooperativa, como várias outras cooperativas que a gente tem, como o RECA, que exemplo bem sucedido, por que não o Estado fomentar e trazer a cultura do cooperativismo, como a gente tem fortemente no Rio Grande do Sul?
A cultura do cooperativismo que começou a mandar gente para Mondragón, na Espanha, que é a maior referência de cooperativismo do mundo tá na Espanha, em Mondragón. O Rio Grande do Sul começou a levar para lá, para instituir a cultura do cooperativismo lá. E talvez até para iniciar esse processo de industrialização no estado, porque a gente tem uma série de dificuldades, logística, enfim, que talvez não vá atrair grandes investidores. Mas aí com políticas de estado você consegue. Mas talvez pode começar por aí. Com certeza, e assim... né, Fernando, tu comentavas agora da questão, de novo, do leite, vamos falar. Teve uma grande aquisição do governo federal de leite em pó. E por óbvio que o nosso produtor rural, o bovinocultor de leite, fica indignado. Mas olha só, a gente tem que entender que o mercado ele vai se regulando. Quem é de direita é o que prega, o mercado se regula, Então a gente não tem que brigar da porteira pra fora, a gente tem que pôr bons políticos que vão nos ajudar. Mas eu preciso entender como que eu potencializo dentro da minha propriedade, para que o meu custo diminua e o retorno aumente. E é daí que o Estado é fundamental. Porque se eu tenho uma matriz leiteira sem genética, é óbvio que o custo é altíssimo, porque eu produzo 4, 5 vezes menos, né? Então não adianta eu só olhar pra fora do país. Por que que o Uruguai, que é da onde o Brasil comprou o leite em pó, por que que o Uruguai chegou no nível e no preço do leite lá que eles chegaram? Porque eles investiram em genética e nutrição. E é isso que a gente tem que trazer, o conhecimento para dentro das propriedades. E depende do Estado, não tenha dúvida, Fernando. Muito bom. Quer mudar de tema ou quer explorar algo mais? Não, nós não falamos de tudo, né? Mas eu acho que entre as duas perguntas a gente... As coisas vão se entremeando, né? Vão se entremeando. A gente tratou dos assuntos ao longo das duas perguntas. Fernando. Vamos lá. Esse é um tema importantíssimo para Rondônia e diz respeito justamente ao que você estava falando sobre o produtor, enfim. Infraestrutura e logística. Isso envolve nosso corredor central de entrada e saída do que a gente compra e vende, que é a BR-364. Isso envolve o produtor, desde aquele que está numa linha lá, porque não é só a RO que o governo cuida, também ajuda com os municípios a cuidar através de programas. Como é que vai trabalhar essa questão? Infraestrutura e logística para o Estado. Que complexo, hein, Fernando? A gente tratar aqui de um tema tão espinhoso, tão complexo, mas que tanto impacta, né, o povo de Rondônia, porque não é só o produtor rural talvez mais, mas todos os rondonienses hoje estão pagando por uma BR que tem o pedágio mais caro do nosso país hoje, e isso impacta no consumo diário, porque tudo fica mais caro. Eu estive agora, eu comentei a vocês que estive com alguns bovinocultores de leite, fui em vários rincões, passei de Cujubim até Machadinho do Oeste, que tá deplorável a estrada naquele trecho. Depois é asfaltado até Ariquemes, de Machadinho, que vai em direção a Ariquemes. Mas pra cá, em Cujubim, tá uma vergonha aquela estrada. Eu rodei na Rota do Café, em Cacoal. Rodei também na 387, que vai até a usina de Calcário. Rodei na 421, que sai de Ariquemes, vai lá pra Buritis, Jacinópolis, Nova Dimensão, e daí pega a linha D e vai até Nova Mamoré. E é uma vergonha o que a gente tem nas nossas ROs e nas nossas linhas. Fui na linha 27 lá, na 421, no Sidney Girão. Eu percorri muito esse chão e consegui ver o que o nosso produtor tem passado, Fernando. Eu vou lhes dizer, eu sou médico veterinário, eu conheci como que é o funcionamento dos frigoríficos que hoje recebem o gado do produtor rural, do pecuarista. Fernando, um gado que pega uma 421, que num carro, numa caminhonete, tu vai batendo a cabeça no capô. Imagina aquele monte de gado dentro de uma Julieta. Como é que ele não chega no frigorífico? Ele chega todo machucado, Fernando. E quem não é da área, eu vou dizer pra vocês, esse gado que chega cheio de hematoma, quando lá no frigorífico identificam os hematomas, eles fazem o que a gente chama tecnicamente de uma toalete. Toalete é tirar fora o hematoma, e isso aí desconta do peso do animal. E quem perde é o produtor. O produtor que tentou se especializar, que trouxe conhecimento para tentar diminuir o custo da arroba dele, se depara com a falta total de logística, de estrada,
e ele vai lá e perde e a arroba dele fica cara. E o que ele queria e esperava ter de ganho num trabalho sério da porteira pra dentro, ele perde pela ineficiência da infraestrutura da porteira pra fora, que cabe ao Estado. Então veja assim, não há, Fernando, como tolerar um Estado que tem um impacto do campo no seu orçamento tão significativo como o senhor falou, e o Estado manter promessas há décadas e décadas com estradas nessa natureza. E aí quando a gente avança, e a gente precisa ter avanço, porque hoje a gente tem o Estado que é cruzado por apenas uma via, que é a BR-364, agora sendo impactada, e eu não vou entrar no assunto do pedágio se é bom ou ruim. Agora, o pedágio mais caro do país, Fernando. Isso é inaceitável. Não interessa quem é o futuro governador. Não interessa quem são os nossos legisladores, os nossos representantes do legislativo. Tem que sentar e discutir. Aberrações como essa têm que ser discutidas. E aí eu quero dizer que não me interessa, viu, Fernando, qual é o partido do presidente da República. Não me interessa se é interesse de Rondônia, como é o caso dos pedágios com valores exorbitantes em Rondônia, a gente tem que sentar e discutir, porque isso impacta na vida diária do rondoniense. A gente precisa entender também que quando eu falo aqui em política, a gente não pode fazer demagogia, Fernando. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e dizer como é feito por muitos pré-candidatos. Fernando, eu vou asfaltar a 421, eu vou asfaltar isso, eu vou asfaltar aquilo, eu vou resolver. Não vai. Por quê? E eu vou lhes dizer, o orçamento de Rondônia hoje, ele tem quase 18 bi. Nós temos um PIB de quase 84 bi, 83 ponto alguma coisa. Bilhões. A gente não consegue nem quantificar o que é uma coisa. É muito dinheiro. Desses 83, 18 é o orçamento do Estado. Isso nos faz entender uma coisa. Olha só, o Estado não produz nada. Quem produz é o meio privado. É o setor produtivo. O Estado recebe receita por meio de tributos. Isso é uma lógica que a gente tem que ter claro. Desses 18 bilhões, mais de 95%, Fernando, dos 18 bilhões do orçamento, são já comprometidos. Já é para pagar a estrutura pública, já é para pagar os mínimos constitucionais, já é para pagar a dívida, enfim, comprometido. Isso quer nos mostrar, Fernando, que o valor que a gente tem, o recurso que a gente tem para investimento é limitadíssimo. Então quem vem aqui e senta e promete hospital, e promete colégio, e promete asfalto, Fernando, ele tem que dizer como que será feito e de onde que ele vai tirar o recurso. Porque senão é engodo. É vir aqui na frente do povo para querer ganhar voto às custas daqueles que eventualmente não sabem dessa realidade aqui. E eu sou honesto com isso para dizer que se a gente não entender que para eu aumentar o dinheiro de investimento, eu preciso mudar a matriz econômica, eu preciso fazer da soja proteína, do leite derivado, do que a gente extrai da bioeconomia, processar para que eu potencialize, Fernando, a minha receita, eu vou ser mais um político que vem assumindo os executivos no nosso estado e no nosso país, que promete e não cumpre. As promessas, elas não se efetivam porque eles estão enganando quando eles vêm na frente do eleitor dizer que vão fazer X ou Y. Isso vale para a questão de infraestrutura, vale para a saúde, vale para a educação e segurança pública. Em relação à infraestrutura, para a gente finalizar, porque a gente não consegue falar tudo o que gostaria. A gente precisa, Fernando, efetivamente de um estudo sério e de diagnóstico da realidade. A gente precisa que as pessoas saibam, que as pessoas, os rondonienses, conheçam a realidade do Estado, conheçam o que de fato a gente tem para investir e que o gestor não se contente em dizer que não tem dinheiro, mas dê soluções para a gente alcançar esse recurso para investimento. E eu dei alguns prenúncios aqui do que está no nosso plano de governo. Mas para investir hoje, a gente depende em infraestrutura, falando em BR por óbvio, a gente depende de uma articulação e de uma integração com o governo federal. Da mesma forma que o município depende muito do estado, os estados dependem muito do governo federal. Quando a gente tem um gestor no executivo, Fernando, que ele não recebe o presidente da República quando vem, ou que ele vai a Brasília ou manda terceiros a Brasília e não vai ele lá se reunir com o presidente da República, aí a gente está isolado do mundo.
Vai ver se os Estados Unidos lá tá importando com a questão ideológica de um país. Ele tá se importando com o americano. Ele tá se importando com a economia deles. E ele vai fazer política externa a partir dos interesses do povo americano. Ele tá pouco se lixando com a ideologia do cara da Arábia Saudita. Tá pouco se lixando que na Arábia Saudita a mulher, ela é submissa e ela sofre. Tá pouco se lixando, ele tá fazendo relação comercial porque ele precisa pro povo americano. Se nós seguirmos nessa ideia de radicalismo, de polarização, de caixinha, de bolsonarismo e lulismo, e não entender que os interesses do governador de Rondônia é o rondoniense, nós vamos passar por mais concessões como essa da BR, Fernando, que vem com o pedágio mais caro do país. E todos os representantes participaram do processo de discussão e implementação e depois que viram que teve repercussão negativa, todo mundo quer dizer que o pai da criança é outro. Não. O pai da criança é o governo do estado. Esses são os prefeitos municipais de Rondônia. São os nossos parlamentares que estavam lá no Congresso Nacional. Eles têm que representar os interesses de Rondônia. Como que acontece tudo o que aconteceu e cada um quer se esquivar e depois que aconteceu, Fernando, ele vai e diz, eu entrei com uma liminar na Justiça Federal. Aí eles começam a querer dizer que são os donos de uma liminar que durou um mês na Justiça Federal, impedindo a cobrança de pedágio, depois já voltou. Não, vamos nos responsabilizar, vamos cobrar de quem estava representando o povo quando se falou da concessão. Porque, Fernando, mais uma vez, sem rótulos, concessão é bom ou é ruim? Depende. Pra quê? Vamos analisar a concessão, que tipo de concessão é? O que é a contrapartida da concessionária? Vamos entender, isso vai solucionar o problema do nosso produtor e do rondoniense? Vamos analisar se a gente vai seguir um caminho estatal de investimento público apenas, ou se a gente faz uma concessão, mas que concessão? Precisa de debate, precisa de seriedade, não de politiqueiro querendo fazer voto com isso. Veja, se uma concessionária séria assume a BR, duplica ela e entrega para Rondônia duplicada, alguém em Rondônia iria se importar porque foi concedida e porque paga um pedágio? Não. Agora, ela é concedida. Começa o pedágio mais caro do Brasil. E a BR não mudou? Faz sentido, Fernando, isso pra ti? Pra mim não faz. Se tivesse tudo duplicado, como tá hoje de Cuiabá até o Paraná, o rondonense não tava reclamando do pedágio. Portanto, veja, esqueçam rótulo, esqueçam caixinha, esqueçam questão de heróis da pátria. Vamos discutir com seriedade a política pública de Rondônia. E quem assume o executivo tem que ter a capacidade de dialogar com todos os parlamentares federais de Rondônia, independente do partido. A gente está falando hoje, indo ainda ao encontro da questão de infraestrutura também, a gente tem a necessidade hoje de escoar a produção de Rondônia. A gente fala hoje da hidrovia do Madeira, a gente está falando da ponte binacional em Guajará-Mirim, corredor bioceânico. A gente tem a BR hoje como principal estrutura, mas a gente tem outros lugares como Costa Marques que poderiam ter uma ponte também para a gente desaguar produção para ali, questão do calcário. Veja, tem capacidade o Estado de fazer isso? Tem! Mas depois que a gente teve as emendas impositivas, Fernando, que é aprovado pelo Eduardo Cunha no governo Dilma, que é uma anomalia, no meu ponto de vista, dentro do nosso modelo democrático, dentro do nosso modelo estruturado pela Constituição de 88, mas é um fato. Mas isso tira o recurso do executivo, parte dele, e coloca esse recurso para ser executado por parlamentares. E o que acontece, Fernando, eu não vou entrar nem nas malversações, que são muitas, mas o que acontece daí é uma desestruturação total do que se faz com recurso público. Porque cada um daí faz o que quer, põe o recurso onde bem entende e não onde precisa. Veja, eu para gerir um estado eu vou fazer escolhas. Por quê, Fernando? Porque o recurso é limitado, que nem é na tua casa. Tu tem recurso limitado, tu tem que decidir se tu vai pagar aluguel ou se tu vai construir uma casa. Tu só vai construir uma casa se tiver recurso. Senão tu vai ter que alugar, porque tu precisa comer, os teus filhos precisam estudar. Veja, eu faço escolhas. Eu vou decidir se eu vou ir num cinema ou não.
Eu vou ter que fazer uma escolha, porque eu tenho que comer, tenho que dar comida pra minha filha. O tempo inteiro a gente faz escolhas. E alguns teóricos falam em escolhas trágicas. Por que trágicas? Porque o recurso público não proporciona eu fazer tudo que eu quero. Então eu tenho que fazer escolhas trágicas. Trágicas por quê? Porque eu vou ter que olhar pra algumas coisas que eu gostaria de fazer e vou dizer isso eu não vou fazer, porque eu preciso fazer estas outras coisas e a minha escolha é essa. Isso é agenda política. Agora, no momento em que eu tenho emendas impositivas, eu tenho 8, 10, 20 parlamentares lá, 3 senadores, os parlamentares aí, os 8 federais, deputados. Cada um decidido colocar dinheiro num lugar, a agenda política eleita do governo do estado, ela fica fragilizada também. Mas não é difícil, Fernando. Eu, enquanto governo do estado, começar a fazer uma roda de conversa com os parlamentares de Rondônia e dizer assim, parlamentares, qual que é o objetivo de vocês? É o mesmo que o meu? É o interesse coletivo de Rondônia? Se é, vamos sentar nessa mesa e vamos juntos ter maturidade de entender o que é melhor para Rondônia. E ao invés de as emendas impositivas agora serem colocadas em cada canto do estado, vamos ver o que é estruturante para o estado. E daí o dinheiro surge. Eu tô dando mais uma ideia, que vão me repetir. Porque ideias que eu tô dando ao longo das entrevistas, Fernando, eu tô vendo pré-candidatos que estão colocando as ideias no papel. Tá um telefone tocando aí, se puder só. Fernando, veja que existem ideias, já estão me copiando em meia dúzia de ideias, mas a gente tem que começar a colocar isso aqui em programas sérios que vão ao ar e vão ficar registrados. Desculpa, Fernando. Você tem TDAH também, né? Eu tenho, acho que me atrapalha. Eu também tenho, fico todo... Eu não sou diagnosticado, mas me atrapalha também. Veja, eu dei um exemplo, Fernando. Daí a gente consegue buscar capacidade de um asfaltamento de uma RO. A gente consegue pensar numa ponte. O Amazonas fez uma ponte que ia ali de Manaus para lugar nenhum e que desenvolveu o outro lado da ponte depois dela e foi com recurso do estado. Por que Rondônia não pode fazer? A binacional vai sair lá em Guajará, mas por que Rondônia não pode pensar em articular com a federação, com o Brasil, com a União, uma articulação com o nosso estado vizinho, com o país vizinho, pra gente fazer um termo de cooperação e pensar numa ponte ali? Pode! E vão dizer, e recurso vem da onde? Parlamentares. Vamos sentar aqui e vocês serão reeleitos. Porque se vocês vão fazer algo que é bom pro povo de Rondônia, eu duvido que chegue a próxima eleição e vocês não sejam reeleitos. Então, assim, quando eu falo em infraestrutura ou em qualquer política pública, para finalizar, Fernando, se eu não discutir seriamente contigo da onde que vem o recurso e como que eu vou viabilizar ele, eu vou estar sendo hipócrita aqui e vou estar fazendo um discurso eleitoreiro, simplesmente. E esse não é o meu objetivo. Eu queria explorar um pouquinho mais dentro desse tema, porque você trouxe um conceito importante sobre a questão das emendas impositivas. Talvez ela tenha sido um passo maior dado dentro daquilo que a Constituição permite, que é a questão do governo, da governança de coalizão, né? Que é onde os parlamentares indicam ali, ou os partidos indicam ministério, ministro para ministério e tudo mais, e aí se avançou um pouco mais nessa questão, colocando os parlamentares para gerir parte do orçamento do Estado. Quase 100 bilhões já, né? Uhum. E aí, eu pergunto para você o seguinte, qual é a origem dessa indisposição a isso que você está colocando, que idealmente é perfeito, que é esse diálogo, onde eu vou abdicar de algumas questões de meu interesse particular, mas vamos nos unir em torno de um direcionamento dentro daquele fator de decisões trágicas, de se omitir temporariamente algumas questões e focar em outras, mas gerar realizações que façam a gente avançar. Onde é que está a origem desse mal? Veja, as emendas impositivas por si só, eu não vou te dizer que eu sou totalmente contra ou totalmente a favor. Agora, que passou a existir uma distorção violenta com elas, passou. E cada vez aumenta mais o orçamento das emendas impositivas. Qual que é um problema? Não em Rondônia, não tô dizendo, não vou falar de Rondônia. Eu vou falar de Brasil, fora daqui. Emendas impositivas, infelizmente, passaram a ser um instrumento, Fernando, que parlamentares, alguns, utilizam pensando na próxima eleição. Então veja, a malversação com o dinheiro público e com o dinheiro e a corrupção, ela não tá só no meio político. Ela tá também no meio político, mas ela tá no meio privado. Ela tá em empresários que corrompem político. Ela tá em todos os meios, e eu digo mais,
Acabamos de ver um escândalo do Banco Master, que é o maior escândalo financeiro, não do Brasil, provavelmente do mundo, que envolveu o meio privado corrompendo o político beneficiando o meio privado, dinheiro público de previdência de estados indo pro privado, pro Banco Master, uma loucura, uma loucura. Veja que a corrupção está em todos os cantos, mas também ela é viabilizada pelas emendas impositivas, Fernando. Porque o que acontece? Uma nova pessoa que quer buscar a política com idealismo, como eu estou fazendo, ela tem disparidade de armas. A emenda impositiva viabilizou que o político que tem um cargo eletivo, que ele procure espaços para destinar as emendas impositivas e que ele exija um pedágio dessa emenda, um percentual da emenda. Para que esse percentual? Não estou falando de Rondônia. Estou falando de casos que ocorrem fora de Rondônia que a gente vê nos noticiários. Que daí pedem percentual da emenda e esse percentual vai para a próxima pré-campanha desse candidato. Quem não tem cargo eletivo não tem essa fonte de receita. Por exemplo, Fernando. Então esse parlamentar, que não é a regra, graças a Deus, mas eles existem. Esse parlamentar, ele não quer saber o que é importante para o Estado. Ele quer saber onde ele vai poder destinar esse recurso, de modo que ele consiga ter um retorno desse recurso. Privado, individual, eleitoreiro. Isso é um problema. Mas eu acredito que o eleitor rondoniense não aceita mais isso, Fernando. E eu acredito que os políticos que vierem a ser eleitos para a Câmara Federal e para o Senado Federal de Rondônia, eles sentarão na mesa para discutir projetos coletivos e vão superar esses interesses escusos e as malversações e a gente vai conseguir. Veja, não é convencer esses deputados e senadores a cumprirem a agenda política do governo eleito, que se Deus quiser seremos pré-candidatos ainda, seremos depois candidatos e se o povo quiser, governadores do estado. Veja, eu não vou querer que esses deputados e senadores cumpram a minha agenda com dinheiro das emendas deles, mas o presidencialismo de coalizão que tu muito bem citou para nós, que é teorizado hoje pela ciência política, pelo direito, ele é o seguinte: isso aí não é corrupção, não é algo errado, é algo da política. O presidencialismo nosso de coalizão ele é mais exacerbado no Brasil, mas ele é uma realidade da política no mundo. Desde Maquiavel até hoje, a política é feita com diálogo, é feita com concessões recíprocas, é feita com eu integrar agendas políticas. O governo do estado de Rondônia, o governo federal, ele é eleito, o executivo, com um plano de governo e com uma agenda política clara, Fernando. Quando ele, por meio da nossa Constituição, ele, para implementar essa agenda política dele, precisa, Fernando, de emendas constitucionais, porque a nossa Constituição, o Barroso, que era um ministro do STF, ele dizia a nossa Constituição, ela é mais do que uma Constituição que trata de muitos assuntos, ela é até prolixa. Isso, a nossa Constituição, por falar, ter tanta riqueza de detalhes, ela exige que para implementar determinadas políticas públicas no Brasil, eu aprove não só lei, como eu aprove emendas constitucionais. E para eu aprovar uma emenda constitucional, eu preciso de um quórum qualificado do Congresso Nacional nas duas casas em 2 turnos. Isso faz com que o governo eleito pro executivo, o governo federal, ele precise, que é o que tu chamou de coalizão, ele precise chegar na mesa com o Congresso Nacional e dizer: gente, vamos lá, quais são as agendas políticas de vocês prioritárias? Porque eu vou abrir mão de parcela das minhas agendas prioritárias para trazer algumas agendas de vocês para dentro do meu governo, para que a gente caminhe juntos. Arte do possível. Perfeitamente, Fernando. Isso é algo republicano. Isso é algo que está dentro do jogo da nossa democracia constitucional brasileira, permitido pela Constituição. O problema é quando a gente transforma esta negociação em interesses escusos e a interesses particulares, trazendo recurso público para o privado. E aí é parte do problema que a gente tem no país, que é a corrupção. Que daí eu não vou nem entrar nisso, porque que daí é um problema muito maior, viu, Fernando? Vamos para outro assunto aí. Bom, que o tempo tá passando rápido. Nós temos 6 minutos para encerrar. Vai dar tempo de escolher mais um tema. Show. Mexe bem aí, mexe bem aí.
E se você não quiser falar desse tema, você pode escolher um outro. Você Nada, pode, nada, nada. Vamos deixar a aleatoriedade aqui. Vamos lá. Segurança pública. Ô, louco. Tem pouco tempo para falar de um problema tão sério e tão grave e urgente para o estado de Rondônia. Quando eu chegar faltando 1 minuto, me avisa, por gentileza, para eu não... Qual que é a sua visão hoje sobre a segurança pública na perspectiva de um governador, um eventual governador de Rondônia? Veja bem, chegar aqui na frente, tá, e dizer assim, eu sou contra o crime, qualquer um fala. Eu sou contra a corrupção, até o corrupto diz. Veja, então não é pra isso que eu tô aqui, eu tô pra discutir com seriedade a segurança pública. Eu preciso entender que a criminalidade que ocorre no dia a dia na porta da nossa casa, ela tem origem num crime ou numa associação criminosa muito maior. Veja, eu tô num estado, o estado de Rondônia, Fernando, que tem a maior fronteira com água, uma das maiores do nosso país. E isso nos traz uma dificuldade para a segurança pública, porque os crimes, como é o caso do tráfico internacional de droga, ele alimenta outros crimes aqui dentro, alimenta a pequena criminalidade aqui dentro, alimenta as facções criminosas. Veja, eu preciso atacar o alimento dos criminosos que estão aqui dentro. Eu preciso atacar o combustível deles, ô Fernando. E para isso, não adianta eu vir aqui e ser hipócrita e dizer eu vou resolver a segurança pública porque eu vou contratar mais policiais. Vou colocar mais policiais na rua, Fernando. Isso aí é hipocrisia. Eu preciso discutir com seriedade o seguinte: se eu tenho uma fronteira desse tamanho aquática, eu preciso ter integração real do Sistema Nacional de Segurança Pública com o BP-Front da Polícia Militar, que está sucateado. Eu preciso que o BP-Front esteja integrado com o NIF, que é o nosso núcleo de inteligência da União. Eu tenho o Sensipan, que está lá do lado do aeroporto em Porto Velho, e nem a União, nem o Estado e as nossas polícias se aproveitam da inteligência do Sensipan, que é uma inteligência de Amazônia, que é uma vastidão. Veja, Fernando, eu tô falando da real integração das polícias do estado de Rondônia com a União, e não só. Se o crime ele é transnacional, ele é transfronteiriço, precisa-se de um alinhamento e integração do estado com a União e com os países vizinhos. Crime transnacional não se resolve com soluções pontuais, e isso hoje não existe. Então, se eu puder aprofundar, que o tempo é pouco, é integração com inteligência e com investimento. 3 Is para a segurança pública: integração, inteligência e investimento. Não existe como eu ter hoje uma polícia sem estrutura, sem investimento, sem tecnologia. Isso para qualquer segmento. Então, Fernando, eu acho que eu consegui ser sintético, trazendo o contexto macro, porque eu só vou resolver a pequena criminalidade dentro do estado de Rondônia dessa maneira. E a criminalidade, de uma maneira em geral, vai perpassar por 2 assuntos que eu finalizo. Eu acho que eu tenho 2 minutinhos, se é que o meu tempo de cabeça funcionou bem. 4 ainda. 4 minutinhos. Nós temos um estado que cresce muito. Nós vimos aí o PIB era 70 e poucos bi, agora tá em 83. Eu vejo o noticiário, Fernando, o dia inteiro dizendo: Rondônia é o 7º estado que mais cresceu o PIB nos últimos anos. E é verdade. Agora, como que Rondônia cresce tanto economicamente e tá no 22º lugar no índice de progresso social? Como que a gente tem a capital de Rondônia, Fernando, no último lugar dentre as capitais do Brasil no IPS? Isso é dado de 2026. Porto Velho ficou no último lugar no índice de progresso social. E o índice de progresso social, Fernando, ele avalia 3 eixos, que é necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidade. Se eu não tenho progresso social, se eu não tenho necessidades humanas básicas, se eu não tenho fundamentos de bem-estar e oportunidade, o crime vai imperar. Então veja, se eu não entender isso, se eu não entender que crescer economicamente precisa se reverter em política social, de inclusão, se eu não entender que a segurança pública é integração, inteligência e investimento, vai vir fazer demagogia no microfone e o cara vai ser eleito e a criminalidade vai seguir, Fernando, não vai mudar. E eu não entrei pra política estando a vida inteira fora, no meio privado, contribuindo com muito impacto, expondo hoje, filiado pela primeira vez há 2 meses. Eu nunca me candidatei a nada na política. Nunca havia sido filiado. Quando eu decido e aceito esse desafio, Fernando, é pra eu colocar o meu nome à disposição de todo rondoniense
que assim como eu é indignado com tudo isso e precisa de uma opção que fuja desse radicalismo, que pense Rondônia não para a próxima eleição, Fernando, mas para a próxima geração. É isso que eu quero para Rondônia e é por isso que mesmo sem as mesmas armas que os outros pré-candidatos, mesmo sem recurso como os outros têm em abundância, eu vou dar o meu sangue, vou dar o meu suor para chegar em cada canto do estado para que conheçam essa boa nova da nossa pré-candidatura. Agora você tem 1 minuto para encerrar. Eu, como já tava, achei que eram os 4 minutos finais, já fui falando. Mas, Fernando, eu queria agradecer imensamente ao Grupo SGC, à família Gurgart, que tem proporcionado a democratização aqui no nosso estado por meio dos meios de comunicação, das rádios, das televisões. Agradecer, Fernando, pela gentileza com a qual eu fui recebida por ti aqui em Ji-Paraná e dizer que eu estarei sempre à disposição. Seja agora, seja enquanto pré-candidato, enquanto candidato, ou depois, independente do resultado das urnas, o Pedro é alguém que ama Rondônia e quer contribuir com Rondônia. Seja na política formal, seja gerando impacto como eu já faço hoje, e eu quero que cada um e cada uma, Fernando, me conheçam mais, conheçam a minha trajetória de vida e profissional, porque verão que ela tem consonância com esse projeto que eu apresento para todos que aqui nos escutam e nos assistem. Você tem Instagram, tem algum site já? Como é que Perfeito. Tá? Vejam, eu tenho o Instagram, o meu Instagram é Pedro_Abib. Procurem saber do Pedro, não só no Instagram, Fernando, porque hoje, todo político, ele lá no Instagram, ele é o que um marqueteiro diz que ele tem que ser. Ele não é o que ele de fato é o que ele quer mostrar. Vão saber fora das redes sociais, me conheçam para conhecer mais sobre o nosso projeto. Muito bom. Pedro, obrigado. Um papo muito interessante. Parece entender muito do assunto, né? E a gente espera ter ali, eventualmente, no futuro, bons debates, né? Aí envolvendo todos os candidatos. Sucesso aí na sua empreitada. E você que nos acompanhou aqui pelo nosso SGC, amanhã a gente volta novamente nesse mesmo horário, dando continuidade a essa rodada de entrevista com os 7 pré-candidatos, pelo menos até agora, ao governo do estado de Rondônia. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.